Amém. Bora lá, queridos. Estou gravando. A gravação deu certo no meu computador. Por isso que tá meio estranha a câmera assim, porque eu tô usando uma webcam à parte. Ela não é tão boa, mas dá pra vocês me verem aí. Deixa eu ver se consigo subir um pouquinho aqui. Eu não sei, eu tô vendo pela câmera daqui, eu não sei como é que tá de verdade. Mas enfim, vamos nessa. Quais? Ai, pior que é complicado, cara. Quando a gente vai pra esse campo da internet, a irmã Esther chegou. Acho que eu consigo dar a permissão desse lado aqui. Samuel também. Todo conteúdo é responsabilidade minha, tá? Eu falo por mim mesmo. São minhas ideias. E se tiver problema, o problema é meu. Eu achei engraçado porque, assim, dependendo da perspectiva, a gente vai ser intolerante em algum aspecto, tá? No meio social, a gente precisa respeitar todas as pessoas e tudo mais, mas quando a gente parte para o campo de ideias e começa a expor pensamentos, convicções, naturalmente, uma hora ou outra a gente vai acabar chegando no confronto. Sei que você seja omisso a todo tempo. Por quê? Nós entendemos, nós cremos, a nossa crença ela é, do ponto de vista de crenças, não de igreja, mas de crenças, exclusivista. Nós entendemos que só existe salvação através de Jesus. Então não dá para ter conversa. Aliás, dá para ter uma conversa até a página 2. Nós entendemos que toda manifestação espiritual, se não provém de Deus, provém do capeta. E aí, como é que você tem uma conversa tranquila com alguém que professa outra religião e tenha ou essas experiências bizarras aí sem ofender a pessoa? É complicado. Então, uma hora ou outra vai acontecer. Não que a gente fique procurando, eu não fico procurando particularmente, né? Mas uma hora ou outra pode acontecer. Hoje a nossa conversa é sobre a mulher samaritana. Deixa eu fechar minha porta aqui, um segundo. Voltei. Que aí inibe todo o som ali. Todo mundo tá me ouvindo bem? Deixa eu ver os positivos. Pastora Vitória, Rogério, Cecília. Só? Tem mais ninguém me ouvindo? Ah, Estela, Ana. Muito bem, e devagar, mas vai. Dedê vai entrar, Samuel? Ou vocês ainda estão aí na outra cal? Boa. Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre a mulher samaritana, uma mulher sedenta, alvo de muitas ministrações, de alguns equívocos, e um texto bem batido e bem interessante, bem emocionante e com muitas lições também. Só lembrando, né, para contextualizar aí quem não está acompanhando, estamos falando sobre os personagens do Novo Testamento. O nosso objetivo é tomar conhecimento do que é preconceito. Olha só, a gente vai falar de alguma coisa parecida. Desejar ser cristão frutífero em relação a alcançar os outros. Investir esforços para quebrar possíveis barreiras. Olha só, vai casar com um comentário que eu fiz e nem tinha amarrado. Brasileiras, barreiras e preconceitos sociais. O nosso versículo-chave é esse, ó, porque o Filho do Homem não é vero, é veio buscar e salvar o perdido. Ou na Almeida, né, o que estava perdido. Jesus é a mulher samaritana. Esse Jesus é o Jesus europeu, né? O Jesus que vingou, mas é só uma representação aí e de todos os nuances que envolvem essa história. O poço, o cântaro de água, o caminho, a condição da mulher em relação a Jesus. Então nós vamos aí discutir bastante em relação a a esse acontecimento, né? Vamos aqui ouvir vocês um pouquinho, né?
Preconceitos existem hoje, não é uma pergunta, é uma afirmação. Na sociedade, vocês podem me citar alguns exemplos, por favor? Isso é muito fácil, né? Qualquer conversa de bar, de escola, de qualquer coisa, vocês já ouviram falar sobre preconceito. Vai dizer que vocês não sabem nenhum. Eu me recuso a continuar a aula enquanto ninguém disser nenhum preconceito, não é possível. Exatamente, preconceito racial é um. Com certeza, isso é xenofobia. Alguém mais, gente? Vamos sair da caixinha, pensar em coisas mais específicas? É que assim, né? Eu não vi, mas assim, é que eles precisam consertar a semântica da palavra, né? Porque racismo por si só é preconceito contra qualquer tipo de raça, de cor. Então, eles precisam consertar a semântica da palavra, vocês não vão considerar contra branco, tá? O que eu acho errado. Preconceito é preconceito para qualquer tipo de pessoa, raça, enfim, cor e por aí vai. Mas enfim, eles precisam consertar a semântica da palavra para arrumar isso. Misoginia. O que é isso? Misoginia. Fala pra nós, Samuel, o que é misoginia? Também. Aí, ó, tá vendo que vocês conseguem? Tem alguns aqui, eu acho que. Ah, não, era só os números para vocês me relatarem, ó. Nós relatamos três aqui. Falamos de preconceito racial, falamos de xenofobia e falamos de misoginia, o preconceito contra mulheres. Tem mais algum aí que vocês lembram? Vamos fechar cinco? Preconceito religioso, sensacional, sensacional. Vale lembrar, né, que preconceito religioso se aplica a todas as religiões menos a nossa. É muito curioso porque quando e veja bem, né, eu vi um relato esses dias e é bem curioso e eu vou falar de um relato que eu falei em um outro momento só para fazer um paralelo. É, a Cláudia Leite está sendo perseguida porque tirou o nome de Emanjá da música dela para Yeshua. Então tá tendo uma aparelhagem aí. O Ministério Público está solicitando para que a Cláudia Leite se explique o porquê que ela fez isso. Certo? E recentemente, não sei se vocês viram, teve um rapaz que fez uma performance exibicionista e sexualizada debochando da pessoa de Jesus, da figura de Jesus. Ele subiu numa árvore lá, tava com a coroazinha e tava fazendo um striptease, tava tirando a roupa e debochando claramente. É... Eu acho, particularmente, que o ser humano tem o direito livre à blasfêmia. Não somos nós que vamos cobrar. Tá? E blasfêmia eu não estou falando na questão escatológica da palavra de pecado imperdoável. Estou falando do fato que o ser humano é livre para pecar e tudo mais. O grande ponto aqui é que sempre vai existir dois pontos e duas medidas. Ninguém vai pedir explicações e nem respeito para aquele carinha tá fazendo aquilo. Mas o fato da mulher trocar um nome uma palavra de uma música de acordo com o de acordo dos autores da música gera todo esse problema. Por quê?
Se fosse o reverso, você acha que geraria problema? Se a música fosse sobre Jesus e ela mudasse para Iemanjá, vocês acham que teria problema ou ela seria exaltada? Então, sim, existe preconceito religioso, não só para a nossa crença, tá? Para todas as crenças, porém, hoje, no país que a gente vive, existe dois pesos e duas medidas. Muito bem. Xenofobia, racismo, misoginia e preconceito religioso. Tem mais algum aí que vocês lembram? Rogério Dias Bahia saiu da reunião. Deve ter caído. Bom, não tem talvez um nome específico, mas existe preconceito para pessoa em relação a pessoas pobres, existem preconceitos em relação a pessoas com certas doenças, existem preconceito com pessoas em certas profissões também, tá? Só para deixar registrado. Aí, uma pergunta. Nós citamos aí alguns preconceitos e eu complementei com mais alguns. Esses tipos de preconceitos nos impedem de falar de Cristo para índios, prostitutas, homossexuais, viciado, pessoas que seguem religiões ou seitas, presidiários, menores abandonados, portadores de determinadas doenças e etc. Vocês concordam com essa afirmação, sim ou não? Esses preconceitos existentes na sociedade são um limite. Esses preconceitos que nós citamos aí, todos que nós relacionamos, mais o que eu comentei, eles são limitadores para a igreja, de um modo geral, pregar o evangelho, levar a palavra, alcançar outras pessoas? Não é ou não deveria ser? O que vocês acham, pessoas? Existe algum limitador preconceituoso para a gente alcançar, falar de Cristo para as pessoas? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês parearem aí as ideias. Quando vocês estão, por exemplo, vou dar um exemplo que a galera aqui viveu comigo no final do ano. Aqui no final do ano, na minha rua, teve um barulho ensurdecedor. Ensurdecedor ao ponto de tremer parede e tudo mais, ninguém dormir. O pessoal aqui que passou aqui sabe. Primeiro pensamento em relação a essas pessoas queria explodir o carro deles e botar juízo na cabeça deles ou falar de Jesus para eles? Eu acho que alguém ia falar alguma coisa e eu interrompi. O Rogério caiu de novo. Mais uma ele pede música. E aí, gente, o que vocês acham? A irmã Cecília falou que não, falou que não existe nenhum tipo de limitação para falar de Jesus hoje. Nós como igreja, superamos qualquer tipo de preconceito em relação a pessoas, a situações de vida, a posições sociais e etc., para falar de Jesus. Pode falar aí, irmã Cecília, que levantou a mão, depois o Dedê.
Benção. Diga aí, Dê. Boa, bem colocado, bem observado, bem observado. Eu gosto de pensar assim, de um modo geral, o cristianismo é muito inclusivo. Porque você não vê um, o cristianismo protestante especificamente, né? Dificilmente você vê um cara de religião, enfim, Umbanda, essas paradas todas aí, lá numa cadeia pregando pro povo. Mas tem crente lá. Eu não sei, tá? Eu não sei. Talvez tenha. Eu não tenho conhecimento. O que eu vejo muito é cristãos indo para países com necessidades, pregando nas ruas, pregando nas favelas, nas vielas, nos presídios, nos hospitais. Era muito mais comum, inclusive, antigamente, né? Ah, mas eu não vejo esses preconceitos como limitadores. Existem pessoas isoladamente, como o Dedê comentou de fato, que tem esse preconceito que é pior, né? Que se acha o santarrão e tem preconceito com quem é pecador. Quais são as desculpas mais comuns dadas pelos cristãos para justificar o fato de não procurarem as pessoas para falarem de Cristo? Quais são as desculpas mais comuns? Vocês conseguem imaginar? O Dedê comentou uma boa. Tem a pessoa aí que realmente é simplesmente preconceituosa, acha que não merecem e tudo mais. O que mais? Pode falar, minha Cecília. Muito bom. Diga aí, Rogério. É, só que Jesus tinha um diferencial, né? Ele tinha um poder impactador que atraía de fato as pessoas, né? Ele foi revestido de uma unção para poder fazer milagres, justamente para chamar a atenção nesse sentido. Porém, na grande comissão, ele nos deixa essa responsabilidade, né? Porque nós não o que a Bíblia, o que ele falou sobre fazer obras maiores do que a dele é sobre alcance, não sobre poder.
Então, nós não temos o poder suficiente para atrair pessoas. Então, nós temos que de fato espalhar a mensagem. Porém, é, só para dar um contraponto aqui, existem limites, né? Quem estabelece esses limites? Você precisa da sua percepção e sensibilidade com Deus. Paulo, ele chega numa cidade, eu não lembro, mas é um texto bem curioso, que ele ministra e não tem sucesso, o pessoal ataca ele, sei lá o que, sei lá o que. E aí ele emite a seguinte frase: que o sangue de vocês rolem sobre as suas cabeças. Eu estou livre da minha responsabilidade, estou voltando para os gentios. Se você digitar exatamente isso no Google, você vai achar o versículo. Na versão NVI é essa. Eu lembro muito porque quando eu era adolescente eu falava muito sobre esse texto. Neste caso em específico, Deus visita Paulo posteriormente e fala para ele: ó, eu ainda tenho pessoas nessa cidade, eu preciso que você continue a ministrar. E ele continua lá. Tem uma certa situação que Paulo está explicando, não sei se é para Tito ou para Timóteo, que existem tentativas, mas não é um número fechado, tá? Ele está dando um exemplo lá. Você vai insistir até certo ponto e uma hora você vai deixar. Entendeu? Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Concordo absolutamente com você, Rogério. É uma pauta que nós precisamos, assim como apologética, saber responder sobre nossa fé é fundamental. Saber como falar da nossa fé também é fundamental. Por quê? Existem pessoas que vão ser impactadas e convencidas pela via existencialista, pela experiência, pelo mover de Deus em algum momento. E tem pessoas que serão convencidas pela via intelectual. E tem pessoas que serão convencidas pela via. Enfim, o Espírito Santo pode trabalhar de N formas. Mas a questão é, nós precisamos estar aptos também para levar o evangelho para toda a casta de pessoas. Seja ela uma pessoa de nível intelectual aguçado, seja um morador de rua, que pode ter um nível intelectual também aguçado, mas seja uma pessoa em condição mais vulnerável, que nós não tratemos o evangelho como um suporte, porque sim, a igreja precisa prestar suporte para as pessoas, mas nossa finalidade não é essa, né? Mas precisa estar alinhado uma coisa com a outra. Tiago fala muito sobre isso, né? Você vai orar pela pessoa e se ela tiver com fome, você não vai alimentá-la? Como assim? Tá errado, entendeu? Então, assim, existem muitos nuances aí que precisam sim ser trabalhados e entendidos, mas de fato nós temos essa responsabilidade. Não é necessariamente ao pé da letra como o TJ, né? Que precisa ir de porta em porta. A multiforme manifestação da graça de Deus pode acontecer, como a irmã Cecília comentou aí, num momento aleatório em um local. Como eu costumo enfatizar muito, a sua postura, o seu caráter, o fruto do Espírito emanando na sua vida é muito mais poderoso do que qualquer palavra que você possa falar em relação ao seu testemunho. Então você é uma Bíblia viva, você a Bíblia que as pessoas vão ler. Essa frase é bem batida, mas é um fato, né? E isso parte muito de toda a sua trajetória aí de vida, de todo o seu. Rogério tá no Uber, ele não precisa e nem deve, tá? Porque isso é. Qual que é a palavra? Esqueci, tem uma palavra que é quando você empurra religião goela abaixo das pessoas. Rogério não pode e não deve, para toda pessoa que entra dentro do carro dele, ele querer forçar o evangelismo. Mas ele precisa estar pronto para que, se houver uma abertura, ele saber o que falar, entende? Mesma coisa no trabalho de vocês, mesma coisa na família de vocês, mesma coisa em qualquer ambiente. Você não precisa estar tá nesse desespero de eu preciso evangelizar, eu preciso fazer alguma coisa, mas você precisa estar pronto e habilitado para quando a oportunidade surgir. Me empolguei, né? Oxe, versículo chave de novo. Ah, tá. Porque o homem vero de novo, coloquei vero de novo. Foi exatamente isso que Jesus fez quando ele levou a mensagem de salvação a uma mulher rejeitada socialmente, certo? Vamos entender aqui o que aconteceu nesse rolê. O encontro do Senhor com a mulher samaritana. Aliás, alguma dúvida em relação ao meu último comentário?
Boa, vamos seguir. O encontro do Senhor com a mulher samaritana é uma história cheia de surpresas. É de admirar que no começo, ao tratar com essa mulher, Jesus não tenha a repreendido, nem mencionado seu pecado. Jesus não lhe ofereceu nada, antes pediu algo a ela. É surpreendente também que durante a conversa Jesus tenha contado muita coisa que provavelmente nós a teríamos julgado despreparada e até indigna de ouvir e compreender. Para ela, Jesus proferiu palavras profundas sobre louvor e adoração. Isso nos mostra como ele compreende e conhece perfeitamente a alma humana e suas necessidades. O estigma da mulher, né? Qual era a percepção que as pessoas tinham dessa mulher? Ela era triplamente julgada. Por que triplamente julgada? Ela era samaritana, ela era uma mulher no primeiro século e ela era uma mulher imoral. Vamos explorar isso aqui rapidinho, né? Os judeus desprezavam os samaritanos. Os samaritanos eram descendentes dos sobreviventes do povo de Israel, veja bem, ramificações do próprio povo, que permaneceram em Samaria quando a maioria foi levada para a Síria. Lá em 2 Reis está contando essa história. Mais tarde acabaram se misturando e se casando com povos estrangeiros, que o rei da Síria mandou para Samaria. Olha só, o preconceito era tão grande nesse sentido que os judeus evitavam passar por Samaria. Para viajar da Judéia para Galiléia, eles preferiam um caminho mais longo, atravessando o rio Jordão. Os líderes judeus os consideravam impuros e mantinham distância por razões religiosas. E aí Jesus simplesmente escolhe passar por Samaria. E não simplesmente escolhe. Jesus causa uma cristocidência. Diferente dos outros judeus, ele tomou o caminho mais curto e parou junto a um poço. Essa conversa com a mulher samaritana faz com que Jesus desafie preconceitos de mais de 700 anos. Jesus quebra essas barreiras sociais e o espanto da mulher é nítido, né? Porque não era comum, é um absurdo o que Jesus estava fazendo. Então, naturalmente, ela fica surpresa, ele sendo judeu, pedindo água para uma mulher e samaritana, algo completamente absurdo para aquela época e situação. Então, primeira problema da mulher era esse, o fato dela ser samaritana. O segundo, o fato dela ser mulher. Mulheres e crianças naquela época não tinham direitos, não contavam, eram inferiores, ok? Essa parte aqui é bem pesada. Os judeus agradeciam, faziam orações por não terem nascido mulher. Bizarro, que reforçava a desigualdade, né? Os fariseus, que é uma casta lá dos judeus, evitavam até contato com as mulheres para manter a pureza ritual. Evitavam conversar e tocar em mulheres que não fossem parentes muito próximas. Algumas tradições judaicas, olha que absurdo, consideravam melhor queimar a Torá do que ensiná-la a uma mulher. E aí vem Jesus e traz uma nova perspectiva. Ele via mulheres como tinham que ser vistas, como filhas de Deus, valorizando sua dignidade e não as tratando como cidadãs de segunda classe. Então, os dois problemas aí Jesus vai sanar nesse contato com a mulher. O fato dela ser samaritana, na verdade, não problema, né? Os preconceitos. De fato, Samuel, um dos preconceitos mais antigos do planeta. E o último, ela era uma mulher imoral, certo? Era uma mulher rejeitada pela sociedade. Além de mulher, além de samaritana, tinha um histórico de múltiplos casamentos, o que tornava ela alvo de julgamento. Ela também estava com um homem na época que não era o seu marido, que era visto como imoral pela sociedade judaica. Os líderes religiosos, aí é o preconceito que o Rogério comentou, o Eudris comentou. Os líderes religiosos viam pecadores como ela com desprezo, sem entender a compaixão de Jesus. Assim como cobradores de impostos, outros marginalizados, essa mulher era rejeitada pelos, pelos religiosos. E aí, quando todos eles evitam esse tipo de pessoa, Jesus
as alcança, vai ao encontro delas. Rogério caiu de novo. 3 vezes. Pode pedir música no Fantástico. Quais preconceitos sociais e raciais precisamos vencer? Falamos aí, né, que eu acho que o maior preconceito, acho que a gente pode concordar com isso, foi uma boa observação do Eldres, é o preconceito com o pecado, ao ponto de acharmos que as pessoas não são dignas ou porque o pecado dela é diferente do seu, você achar que o dela é um pecadérrimo e o seu é um pecadinho, mas quando na verdade todo mundo está chafurdado na mesma lama de pecado. Eu acho particularmente que esse é o maior desafio dentro desses aspectos. Óbvio, existem questões sociais que a gente precisa encarar também de frente, né? É, pessoas com a opção sexual diferente da que a gente tem como padrão, pessoas com religiões diferentes da nossa, e a gente não tratar com medo, com qualquer tipo de pensamento preconceituoso. Precisamos agir como Cristo agiu nesta situação especificamente aí. Pode falar, irmã Cecília. Muito bom. Muito bom mesmo. Esse é o caminho. Vamos lá, inicia a conversa com Jesus. Veja bem, Jesus está quebrando aí o peso triplo que essa mulher carregava, simplesmente pelo fato de dirigir a palavra até ela. Jesus inicia esse diálogo com um pedido simples, pediu água, algo comum para iniciar a conversa e despertar a curiosidade da mulher. Tem toda um bojo teológico a respeito do poço, e que a água estava vazia, e que o negócio era fundo, e que dava trabalho, mas enfim, esse não é o ponto aqui que nós vamos tratar hoje. Pode falar, Rogério. Quais lados exatamente? Tá, um dia você vai preparar um TCC para explicar isso pra gente. A curiosidade dela foi despertada, né? João, lá no capítulo 4, versículo 10, Jesus menciona a água viva, né? Levando a mulher a perguntar onde a encontrá-la. Resposta de dupla interpretação. Pedir essa água, a mulher parece tanto interessada quanto evasiva, querendo evitar o esforço físico, né? Aparentemente, o raciocínio mais lógico é que ela queria não precisar ir mais ao poço. Apesar do material dizer isso aí embaixo, ó, que ela falava que, embora falasse de água física, sua real necessidade era a salvação, não apenas saciar a sede material. Isso, o material está implicando em relação à mulher. Tá aí, ó, o material insinua que a mulher entendeu o aspecto espiritual das palavras de Jesus. Essa observação eu até destaquei. Não é uma percepção minha, tá? Sim, de fato, uma observação de fora, entendemos que a real necessidade da mulher não era só de água física, era realmente de salvação e etc. Mas eu duvido muito que neste momento a mulher tenha percebido a profundidade teológica e espiritual daquilo que Jesus estava falando.
Pode ser também? Pode ser, tá? Mas eu acho bem difícil. O fato é que Jesus deu início aí à conversa fazendo essa proposta para ela. E de fato, quantas vezes as pessoas se iludem pensando que sua necessidade não é espiritual? E de fato, as pessoas não sabem, né, que a necessidade dela é espiritual. Ainda voltando no ponto que nós conversamos há 2 semanas atrás, ou semana passada, eu não lembro, sobre a conversão dos famosos, é muito comum e às vezes sincero e bonito que quando as pessoas se convertem assim, eles costumam usar essa expressão, né, de ter um vazio e coisas do gênero, né? O relato lá do rapaz que a gente falou que se converteu semana passada, o JP, foi exatamente assim. Ele desfrutou de muita coisa, né? Então ele ganhou dinheiro, tem fama e sei lá o que, aquela coisa toda. E segundo palavras dele, ele ainda não se sentia completo, não se sentia pleno. De alguma forma ele foi ministrado, de alguma forma o evangelho alcançou a vida dele e ele descobriu que aquilo o preenchia. E o bacana é que, o que nós precisamos entender? O evangelho, Cristo, cristianismo não é um acessório, não é algo que preenche um espaço apenas, é algo que toma toda a nossa vida. A gente pode ter essa percepção inicialmente, assim como o JP está tendo, que Jesus está completando algo que faltava nele, não? Jesus vai ser absoluto e vai ser completo na vida dele. Inclusive, o que ele tá fazendo em seguida é algo que mostra essa completude de Jesus. Ele está abdicando, né, da fama, está abdicando daquilo que ele cantava no meio secular, abdicando de contratos aí com casas de aposta e coisas do gênero, coisas que ele está julgando que não eram aquilo que Deus queria para a vida dele. Então, Jesus não está completando algo que faltava nele. Jesus está preenchendo ele ao ponto de transbordar e jogar as coisas ruins para fora. Já viram essa dinâmica? Da água suja, vai jogando água limpa e vai saindo, ficando só limpa? É exatamente isso. Seu conhecimento religioso. Nessa conversa com o mestre, notamos que a mulher tinha um certo conhecimento religioso, né? Ela reconheceu que Jacó, o patriarca, era o pai dos samaritanos. Ela reconheceu que os samaritanos adoravam a Deus no monte de Gerizim, mas os judeus disseram que é em Jerusalém o lugar certo para adorar. E ela sabia que o Messias era esperado. A mulher samaritana não era uma religiosa, e o vago conhecimento a respeito da religião do seu povo não a levou à transformação da vida. Provavelmente havia se esquecido até de Deus totalmente. E esse é um ponto que nós já batemos nessa tecla em algumas aulas, de que, e eu acho que eu falei, não sei se foi na ministração, ou foi. Acho que foi na última ministração. Saber quem é Deus não é evidência salvífica de absolutamente nada. Conhecimento teológico não é evidência salvífica de absolutamente nada. Tá aí a nossa amiga samaritana, que tinha até um conhecimento teológico razoável a respeito da sua religião, ou da religião dos seus pais, ou da religião da onde ela veio. Mas nem por isso ela era uma pessoa salva. Gente, eu tô falando bastante, vocês estão me interrompendo muito pouco. Tá tudo claro para vocês até aqui? Tem alguma observação, algum comentário, qualquer coisa do gênero? Pode falar, irmã Cecília. Então, o que o material nos dá é o seguinte. Os samaritanos, eles são. Acho que tá até aqui, ó. A gente. Cadê? Aqui, ó. Judeus desprezavam os samaritanos. Os samaritanos eram descendentes dos sobreviventes do povo de Israel, que permaneceram em Samaria, quando a maioria foi levado para a Síria. E aí mais tarde eles acabaram se misturando e se casando com estrangeiros, que o rei da Síria mandou para Samaria. Então isso causou essa distinção, essa divisão aí
acabou criando essa rachadura entre ambos, né? E aí isso se arrastou por muito tempo. Judeu é um povo orgulhoso, né? Pode. Isso aí. Eu devo estar se preparando para assumir a aula aqui, gente. Eu preciso partir para eu, 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 eu preciso partir para atuar em outras frentes na igreja e o Dedê vai assumir aí, ó. Existem pessoas. Não, eu estou profetizando, eu tenho fé. Existem pessoas aí hoje que têm conhecimento limitado das coisas de Deus e sua religião, não pode transformar a vida. É o falso moralista que acha que conhece de Deus, que constrói uma religião. Foi aquilo que eu comentei para vocês na outra aula. É o Deus, o cristianismo cultural. É o cristianismo que flagela o evangelho e só adota pontos que é interessante para ele e descarta todos os outros que não agrada, que o confrontam ou qualquer coisa do gênero, certo? Então, como nós comentamos na aula passada, estamos comentando agora, ter esse tipo de conhecimento não é um fator transformador, não é algo que salva. Mas é uma semente, tá? É importante. Tudo precisa de um começo. Olha só, problema da mulher, problemas da mulher. A mulher vista como imoral realizava trabalhos pesados como busca de água, tarefa comum entre escravas e mulheres marginalizadas. Quando Jesus menciona os seus 5 maridos e sua situação atual, ela percebe que ele sabe tudo sobre sua vida. Aí tem aquela experiência existencialista que transforma, que é impactante. O choque diante do conhecimento de Jesus, sem nunca tê-lo visto antes, fica intrigada com o fato dele conhecer a sua história em detalhes. Diante da exposição da sua vida, ela desvia o assunto para uma questão religiosa, evitando confrontar o seu pecado diretamente. Essa questão religiosa é a questão da adoração lá. Ah, mas o povo fala que é em Jerusalém, a gente fala que é aqui no monte. Jesus dá uma resposta insatisfatória e sensacional. Diante da exposição, já falei, ao perceber que ele sabia tudo sobre a sua vida, ela admite que ele tinha uma conexão com Deus, mas ainda não tinha entendido completamente quem ele era. É comum o homem querer discutir religião e a Bíblia para encobrir o seu pecado. Sim, existem muitas manobras aí para tentar justificar o injustificável. Por isso que estamos aqui todas as segundas, é por isso que nós estudamos, por isso que nós temos um pastor que nos ministra extremamente bem, por isso que nós somos estimulados a ler nossa Bíblia, para a gente não cair nessas manobras aí do esqueci a palavra, do universalismo, por exemplo, ou qualquer coisa do gênero que tenta distorcer as escrituras. Qual que foi a discussão que ela desviou o assunto lá? A mulher tentou desviar novamente perguntando sobre o local certo de adorar, Jerusalém ou Gerazim. Jesus responde que a verdadeira adoração não está no lugar, mas em espírito e em verdade, destacando a sinceridade do coração. Uma adoração verdadeira é aquela que não esconde nada de Deus, que conhece profundamente cada pensamento e ação. Assim como está lá no Salmo 139, Deus conhece nossos pensamentos e intenções. E com ele não há como esconder absolutamente nada. Não tem porque você ser hipócrita ou tentar justificar seu pecado diante de Deus, tá? Bom ser sincero, abrir o coração, melhor caminho. E mesmo diante da tentativa de desviar, ela não podia esconder sua vida e seu pecado de Jesus
que a conhecia completamente. Podemos esconder o nosso pecado das pessoas por algum tempo, mas o Senhor, nosso Criador, jamais. Aí, uma coisa que eu acho interessante. Ué, cadê o... Ah, não tem enunciado. Isso aqui é muito bom, porque é surpreendente como Jesus se revela a essa mulher pecadora de forma bem clara quando ela falou da esperança messiânica. Jesus fala claramente: eu falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Tantas vezes Jesus esconde das pessoas o fato de que ele era o Messias, até para os seus apóstolos ele deixa o entendimento deles limitado até a sua ressurreição, mas para essa mulher aí ele decide se revelar plenamente. É surreal, é motivo de se estudar, entender e transformar em uma ministração. Por que Jesus se revelou plenamente para uma mulher no aspecto e nas condições dessa mulher, e para os seus apóstolos, por exemplo, ele só desbloqueia todo o entendimento pleno a respeito dele, da trajetória dele, depois que ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita lá e aparece para eles, tá escrito lá no texto que Jesus permite que eles entendam toda a mensagem. O fato de Jesus profetizar sobre a vida dela foi marcante. Veremos a seguir, mas sua transformação veio através da ministração da palavra naquela discussão teológica. Ela teve as duas experiências, né? A experiência existencialista de ser tocado pelo Senhor, e isso é muito bom. É muito bom quando você sente que todo um culto é direcionado para a sua vida, quando você sente que toda palavra é direcionada para a sua vida, quando você sente que parece que um louvor está falando especificamente com tudo, ou de fato Deus usa uma pessoa realmente para falar contigo. Isso tudo é fantástico, é animador, é revigorante para a nossa alma, mas o que transforma, o que traz maturidade, o que traz raiz para o cristão é a palavra e nada mais. Jesus fez os dois, impactou ela com seu poder através das profecias e da revelação, e já ministrou para ela N segredos espirituais aí através da palavra, né? Sobre adoração, sobre sinceridade, sobre o fato de que ele era o Messias tão esperado. A mulher, depois que tem todas essas informações, é impactada espiritualmente, intelectualmente, somente aberta, aquele meme lá, puf. A mulher corre para a cidade até deixando o que ela estava fazendo. A mulher, ao ser tocada pela conversa com Jesus, esquece o propósito original da sua ida ao poço, pegar água. Aquilo fica secundário. Sua partida apressada e o esquecimento do cântaro indica que algo profundo havia acontecido em seu coração, alterando sua prioridade imediata. Isso é uma evidência muito bacana do novo nascimento, quando as suas prioridades são transformadas. No caminho de volta, ela provavelmente ficou cheia de dúvidas e questionamentos sobre Jesus, sobre o que Jesus havia dito e como ele sabia de tudo sobre a vida dela. Isso é conjectura, pode ser que sim, pode ser que não. Ela deve ter se perguntado sobre o significado de água viva, se realmente era o Cristo, refletindo sobre o impacto da revelação que ela acabou de receber. Eu acho difícil, até porque ela já saiu ministrando, né? Acho que vai ser o último tópico aqui. Já saiu pregando. Olha, eu encontrei um cara que sabe tudo sobre a minha vida e ele disse que é o Messias e tudo mais. Então, eu acho que ela já teve certeza dessas palavras aí. Enquanto que Jesus fez ela repensar sua vida, suas crenças e sua visão sobre quem ele poderia ter. Poderia ser. Muita coisa inferida aqui, tá? Mas de fato algo muda na vida dela bruscamente a partir do encontro que ela tem com Jesus. Ela já vira uma missionária em seguida. A mulher chama, né? Ela corre até a cidade com urgência, convida os homens para ir até o poço, algo que poderia ser improvável devido à sua reputação. É uma coisa muito bacana a respeito da conversão também, né? A partir do momento que você toma ciência de quem você é, de quem Deus é na sua vida e do que é a graça de Deus, você fica ancorado na graça e na justiça do céu. Então, aquilo que te acusava, aquilo que está escrito, ou estava escrito na sua cédula de acusação,
é apagada pelo Cristo que morreu naquela cruz. Então, você não precisa mais carregar esse peso e essa culpa. E essa mulher não estava mais carregando isso. Não importa, eu tive 5 maridos, ok. Vou ajustar minha vida com esse marido atual que eu tenho. Já fui errada, já fui, mas eu conheci Jesus, eu fui transformado. E se as pessoas não entendem isso, eu lamento. Mas, eu lamento por elas, mas em relação a nós, nós precisamos ter ciência de que Jesus e a conversão transforma as pessoas. Nós não podemos mais olhar para ela como olhávamos. Ela não é mais a pessoa que fazia tal coisa, o que era de tal jeito, o que falava de tal forma. Ela é uma pessoa transformada em Jesus. Para a gente poder desfrutar da graça nesse aspecto, nós precisamos oferecer graça dessa forma também. A mudança, apesar da sua história, os homens perceberam. Pois é, isso sim pode ser observado, não é nada inferido. Porque se os homens deram atenção para a mulher que era daquela forma, que tinha aquela fama, significa que ela estava de alguma forma diferente, tá? Ah, ela compartilhou com eles, Jesus sabia tudo sobre a sua vida, deixando claro que ele poderia ser o Messias, né? Sua pergunta, será este porventura o Cristo? Essa revela uma inquietação na sua alma, mas também um desejo de contar a verdade. Na verdade, essa pergunta não foi aquela pergunta para ela, né? Tipo assim, talvez eu não saiba reproduzir o tom, mas basicamente é isso. Olha, ele fez isso assim. Ele não deve ser o Cristo? Tipo algo assim, entendeu? A pergunta não foi para ela, para uma reflexão interior, mas mais para provocar a curiosidade do povo. Pode falar, Rogério. Exatamente. Se a conversão dela foi genuína, independente do nível, nós já ministramos também sobre do nível que ela possa chegar de digamos que pecado ou coisas do gênero, ela tem toda a condição de retornar. É, cara. E pior que esse é o maior dos problemas, porque ele tem toda a ciência da verdade, do caminho certo, e não retorna. Não é, aparentemente, pelo que você está relatando, não é de uma forma orgulhosa. Provavelmente ele tem lutado com isso há um tempo. Espero que ele perca e que Jesus vença na vida dele, né? Que ele consiga de fato retornar e que ele não siga essa trajetória nesse tipo de apostasia, né? Influenciados pela sinceridade e pelo impacto dela, os homens decidiram ir ao encontro de Jesus para ver realmente se ele era quem ela dizia ser. Pois é, como eu disse, né? O fato desses caras darem atenção para ela, mesmo em todo esse contexto que nós acabamos de fazer, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser samaritana, pelo fato de ser imoral, ter uma vida imoral, e as pessoas pararem para dar atenção para ela e irem ver, é porque de fato tinha algo diferente na vida dela. Oxi. A mudança na sua vida foi tão impressionante que os samaritanos acreditaram em Jesus, influenciados pelo seu testemunho. Jesus fica 2 dias em Samaria. A cidade pediu que Jesus ficasse. E ele permanece 2 dias aprofundando o impacto da sua mensagem e confirmando o poder do seu ensino. Inicialmente eles creram devido ao testemunho da mulher, mas depois ao ouvir Jesus diretamente, sua fé foi aprofundada. Agora sabemos que ele é o Salvador do mundo. Rogério caiu de novo. Importante isso, né? Levamos pessoas a Cristo e a transformação provém dele. Como diz Paulo, né? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Jesus.
O testemunho da mulher, antes que era rejeitada, teve um impacto poderoso, levando muitos a reconhecer Jesus como Salvador. Quando os samaritanos aceitam Jesus como Salvador do mundo, muitos judeus, especialmente os líderes religiosos, demoraram para reconhecer essa verdade, mostrando a diferença na receptividade ao Messias. Como está o seu testemunho no trabalho, na faculdade e no seu lar? As pessoas veem Cristo na sua vida diária? Pergunta desafiadora que deixarei de introspecção. Até aqui tá tudo claro, é muita informação, eu falei bastante. Vocês entenderam? Tem alguma observação? Tem algum comentário? Tem alguma dúvida? Pastor, fica à vontade.
a gente é cor de saco de pão, né?
Maravilha, pastor. Muito bom. Só uma colocação, não sei se eu coloquei de forma certa. Olha, a gente chegou no finalzinho. A música não era pra a Iemanjá, não. É uma música aleatória que no meio da música tem a palavra. É música de carnaval, do povo ficar dançando lá. É... Muito bom. A Estela comentando que está aprendendo muito. De fato, nós temos um historiador na sala, então. E o Dedê que tem se aprofundado aí também. Acho que ele vai virar arqueólogo também, Dedê, igual o Rodrigo, não? É bom, né? Bom, vamos fechar aqui o nosso assunto e foi coloquial a posição do pastor, porque foi no último slide aqui, ó. O relato a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que ele ama todos. Não importa a posição social, a raça, a cultura, nem a condição espiritual. Cristo viu nessa mulher no lamaçal do pecado, mas conversou com ela sobre Deus. Ele sondou a vida dela, tocou no seu pecado e se revelou a ela como aquele que oferece água viva a cada pecador. A água que lhe será dada nele uma fonte. Peraí, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa mulher teve a vida totalmente transformada no encontro com Cristo e, por intermédio da sua vida, muitas outras pessoas chegaram aos pés do Salvador. Provavelmente nós a teríamos desprezado, e de tão pecadora que era, como os fariseus no tempo de Jesus e os judeus em geral faziam. Mas lembre-se de que Deus escolheu coisas humildes do mundo e as desprezadas, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A Bíblia diz em Romanos que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como a mulher samaritana, todos nós também somos salvos somente pela graça infinita de Deus. Deixar aí de reflexão, ó, reflita sobre suas atitudes perante pessoas marginalizadas. Você tem cuidado do seu testemunho pessoal? Você tem colaborado com a sua igreja na instrução às pessoas com relação às diferenças sociais e à resposta cristã? Tá aí, ó, nós temos na igreja um pastor extremamente consciente que nos ajuda nesse aspecto aí. Certo, queridos? Então é isso. Se alguém tiver mais algum comentário, por favor, fique à vontade. Estamos encerrando por aqui. Foi bem robusta a aula, rendeu bastante, ó, 1h11 ali na gravação. Espero que vocês tenham gostado. É. Viu? Mas não siga o exemplo delas. Não seja bandida. Sejam mulheres fortes por bem. Ah, tá. Então beleza. Então beleza. É isso. Terminamos aqui. Agradecer vocês aí a paciência de me aguentar, de me ouvir. Mas Cecília pode comentar.